Sabe, eu preciso te contar algo que a maioria dos homens não entende e que, se você perceber agora, pode mudar completamente a forma como você lida com as mulheres. Muitas vezes você acha que ela está se afastando, que está te evitando, que talvez você não seja suficiente ou que algo deu errado. Mas a verdade, e aqui é onde eu vou ser bem direto, é que em alguns casos o que parece evasão não é desinteresse. Pelo contrário, pode ser o medo mais profundo que uma mulher sente, medo de se apaixonar por você. E é justamente esse medo que faz ela agir de maneiras que confundem qualquer homem desatento. Pense comigo. Ela sorri quando te vê, procura sua companhia, ri as piadas, mas de repente parece recuar sem motivo. Ela some por um tempo, responde lentamente ou até evita certos encontros. A primeira reação da maioria dos caras é sentir rejeição, ficar inseguro ou acreditar que ela perdeu o interesse. Mas aqui está a pegadinha. Ela está se protegendo emocionalmente. Não é você que ela quer evitar. É o sentimento intenso que ela começa a reconhecer dentro de si mesma. Ela sente que está prestes a se apaixonar e isso a assusta. O que acontece com muitas mulheres é que inconscientemente elas testam os limites da conexão para avaliar se esse sentimento é seguro. E se você não entende esses sinais, vai interpretá-los como falta de interesse. Mas um homem que entende a psicologia feminina percebe que esse afastamento momentâneo é, na verdade, um alerta de que você está chegando no coração dela. É o medo do vínculo emocional profundo, não medo de você. E deixa eu te dizer algo polêmico. Homens que entendem isso têm uma vantagem enorme, porque conseguem se posicionar de maneira que ela se sinta segura, sem perder o fascínio. Muitos homens recuam na hora errada, desistem ou pior, entram em ciúmes desnecessários. Mas se você reconhecer o padrão, se você souber ler esse medo, você passa a ser o homem que ela não consegue esquecer. No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como identificar esses sinais, o que eles significam e como reagir de maneira que desperte ainda mais interesse dela. Vou te ensinar a diferenciar quando ela realmente quer distância e quando ela está apenas se protegendo do que sente por você. Algo que poucos homens entendem, mas que muda tudo no jogo da atração. 1. Se ela some de repente, não é desinteresse, é medo de se entregar emocionalmente. Deixa eu te falar uma coisa que poucos homens realmente entendem. Quando uma mulher que parecia completamente interessada de repente some, desaparece ou começa a responder suas mensagens mais devagar, a primeira coisa que passa pela cabeça do homem comum é: ela não gosta mais de mim ou eu fiz algo errado. Mas se você pensar assim, você está completamente enganado. E é aqui que entra a psicologia feminina que muitos homens ignoram. Na maioria das vezes, ela não está te evitando, ela está com medo de se apaixonar. Pense comigo, o amor é intenso. E para muitas mulheres, sentir algo profundo por alguém representa um risco enorme. Quando ela começa a perceber que você mexe com ela de um jeito que ninguém mais mexeu, que ela se sente atraída e envolvida emocionalmente, o medo surge. Esse medo não é irracional, é a proteção natural do cérebro feminino contra a vulnerabilidade. E como ela reage? Sumindo por um tempo, criando espaço, evitando contato intenso. Parece distante, mas na verdade ela está tentando se proteger de um sentimento que está prestes a crescer rápido demais. Aqui está o detalhe mais polêmico que você precisa entender. A distância que ela cria não é rejeição, é fascínio. É isso mesmo. Quanto mais medo ela sente de se entregar, mais seu comportamento se torna contraditório. Ela quer estar perto de você, mas também sente a necessidade de se afastar para não perder o controle emocional. É como se ela dissesse inconscientemente: eu quero você, mas estou com medo do que sentir por você. E é exatamente isso que confunde a maioria dos homens e os leva a agir errado, perseguir, pressionar ou reclamar. O homem que entende isso se torna perigoso no bom sentido. Ele percebe que o sumiço não é desprezo, mas sinal de que ele mexeu com algo profundo dentro dela. Ele aprende a dar espaço sem perder presença,
a não entrar em pânico quando ela demora para responder e a manter seu valor sem se tornar emocionalmente dependente. Porque acredite, a mulher que está com medo de se apaixonar observa justamente como você lida com o espaço e o tempo. Ela testa sua paciência, seu controle emocional e seu valor. E o homem que reage com insegurança ou carência perde pontos instantaneamente. Um dos sinais mais claros desse comportamento é a inconsistência. Um dia ela te procura, outro dia some. Um dia responde rápido e com entusiasmo, outro dia demora horas ou até ignora parcialmente. Para quem não entende a psicologia feminina, isso parece sinais mistos ou ela não sabe o que quer, mas na verdade é puro medo de se entregar emocionalmente e se apaixonar rápido demais. É a proteção dela contra a vulnerabilidade emocional e, paradoxalmente, é também um sinal de que você tem valor para ela. Então, meu conselho polêmico e direto, da próxima vez que ela desaparecer por alguns dias, não entre em pânico, não pressione, não faça drama. Entenda que esse afastamento é o medo dela de se apaixonar e não um sinal de desinteresse. Homens que entendem isso passam a jogar um jogo diferente. Eles permanecem confiantes, continuam sendo interessantes e aprendem a deixar que a mulher supere o medo sozinha, enquanto a atração só cresce. O que poucos homens percebem é que o medo dela de se apaixonar é, na verdade, a chave para criar uma conexão mais profunda e duradoura. É o momento em que você deve mostrar equilíbrio emocional e paciência estratégica. Porque o homem que entende esse comportamento feminino não apenas evita erros comuns, mas se torna o homem que ela não consegue esquecer. 2. Ela provoca você, mas te testa constantemente. É o sinal de que ela sente algo intenso. Deixa eu ser brutalmente honesto com você. Se você está lidando com uma mulher que parece flertar, brincar, provocar e depois recuar, não se engane. Isso não é sinal de desinteresse ou joguinho barato. Pelo contrário, é um dos sinais mais claros de que ela sente algo intenso por você, mas está completamente assustada com a própria vulnerabilidade emocional. E é aqui que a psicologia feminina faz toda a diferença. Mulheres não apenas sentem medo de se apaixonar, elas testam inconscientemente os homens para avaliar se o risco de se entregar vale a pena. Pense comigo, uma mulher que provoca você constantemente, seja com mensagens, olhares, comentários sugestivos ou pequenas brincadeiras, está criando uma tensão emocional. Ela quer que você perceba que existe atração, mas ao mesmo tempo quer medir seu controle, sua paciência e sua confiança. É um teste, e um teste poderoso, porque ela não quer se apaixonar por alguém que a faz sentir insegura ou que demonstra fraqueza emocional. Ela quer um homem que desperte desejo e, ao mesmo tempo, seja seguro o suficiente para lidar com o impacto de seus sentimentos. Agora, atenção! Muitos homens interpretam essas provocações como sinais de que ela está interessada. Então, eu posso pressionar mais. Esse é o erro clássico. A provocação dela não é um convite para insegurança ou insistência. Pelo contrário, ela observa como você reage a esses estímulos. Ela quer ver se você mantém sua postura, se continua sendo interessante e se não perde o controle emocional. E é exatamente aí que a maioria dos homens tropeça. Eles interpretam o teste como jogo de poder e perdem pontos instantaneamente. O comportamento contraditório, flertar, brincar, provocar e depois recuar é uma expressão do conflito interno dela. Ela sente atração, mas ao mesmo tempo teme a intensidade desse sentimento. É como se ela dissesse sem palavras: eu quero me entregar, mas estou com medo do que posso sentir por você. Esse medo cria a necessidade de testar você repetidamente. Ela provoca, observa sua reação e volta a se afastar. E tudo isso, acredite, é um sinal de que você mexeu com algo profundo dentro dela. O homem que entende isso tem uma vantagem enorme. Ele percebe que não deve reagir de forma impulsiva ou carente. Ele entende que cada provocação é uma oportunidade de demonstrar valor, confiança e controle emocional.
Ele mantém o equilíbrio, brinca de volta quando necessário, mas nunca perde a postura. Essa reação não apenas aumenta o interesse dela, mas também constrói uma tensão emocional que a aproxima de você sem que ela perceba conscientemente. E aqui vai a parte polêmica. Quanto mais ela testa você, mais ela sente. Quanto mais medo ela tem de se apaixonar, mais ela se aproxima emocionalmente de forma sutil, escondida atrás do recuo momentâneo. Homens que interpretam corretamente esses sinais deixam que o medo dela de se entregar trabalhe a favor da atração. Eles não pressionam, não imploram, não entram em drama. Eles se tornam irresistíveis porque representam segurança, desafio e desejo ao mesmo tempo. Então, se você percebe que ela provoca, brinca e depois se afasta, entenda que isso não é confusão ou desinteresse. É a forma dela de lidar com algo intenso demais para seu coração. E é aí que você, se souber agir, se torna o homem que ela não consegue parar de pensar. 3. O ciúme disfarçado. Quando ela parece indiferente, mas reage ao que você faz. Senta aí que eu preciso te abrir os olhos sobre algo que quase nenhum homem percebe. Muitas vezes, quando uma mulher parece distante ou indiferente, na verdade, ela está completamente ligada a você, só que de uma maneira que você talvez não entenda. Esse comportamento que muitos interpretam como desinteresse é, na verdade, um tipo de ciúme disfarçado. Ela observa, sente, percebe cada movimento seu e se importa mais do que admite. Mas seu medo de se apaixonar faz com que ela esconda tudo por trás de uma fachada de indiferença. O que você precisa entender é que a psicologia feminina é complexa. Quando uma mulher começa a se interessar profundamente por alguém, o sentimento de vulnerabilidade cresce junto com a atração. E esse medo de se entregar completamente a você faz com que ela crie uma barreira emocional. Parece que ela não liga, que ela está distante, mas por dentro está atenta a cada detalhe, cada gesto, cada ação sua. É o ciúme escondido, a insegurança que ela não quer admitir, o medo de se apaixonar rápido demais. Isso é algo que muitos homens não percebem porque esperam sinais claros, diretos e óbvios de interesse. Mas quando uma mulher sente algo intenso, ela raramente mostra de forma transparente. Ela age de forma contraditória, se afasta, mantém distância, parece indiferente, mas está ao mesmo tempo observando e processando tudo o que você faz. Esse comportamento é confuso para quem não entende a psicologia feminina, mas extremamente revelador para quem sabe ler os sinais. E aqui está o ponto polêmico que poucos homens percebem. A indiferença aparente é muitas vezes mais poderosa do que o interesse explícito. Quando você percebe que ela está reagindo de forma sutil ao que você faz, mesmo que finja não se importar, significa que você mexeu com algo profundo nela. O medo de se apaixonar faz com que ela disfarce seus sentimentos, mas isso não diminui a intensidade da atração. Na verdade, aumenta a tensão emocional entre vocês, porque ela está tentando equilibrar desejo e medo, interesse e cautela. O homem que entende isso se destaca imediatamente. Ele sabe que não deve tomar a indiferença dela como rejeição. Ele percebe que o ciúme disfarçado é um sinal de que ela se importa. Mesmo que finja o contrário, ele mantém sua postura, continua sendo interessante e desperta ainda mais curiosidade. Ele entende que a resistência dela não é contra ele, mas contra o próprio medo de se entregar. E aqui está o insight controverso que você precisa guardar. Quanto mais ela tenta esconder o que sente, mais intensa é a conexão emocional que está se formando. Esse é um território que muitos homens deixam passar porque não sabem interpretar a psicologia feminina. Eles veem indiferença, sentem rejeição e recuam. Mas o homem que entende que o ciúme disfarçado é um reflexo do medo de se apaixonar tem um poder enorme de se tornar inesquecível para ela. Então, quando você percebe que ela age de forma distante, que parece não se importar, mas ao mesmo tempo reage, mesmo que sutilmente, ao que você faz, saiba que não é desinteresse, é medo, é atração, é a luta dela com os próprios sentimentos.
E se você souber lidar com isso de forma estratégica, mantendo confiança e controle, você se torna exatamente o tipo de homem que ela não consegue tirar da cabeça. 4. Ela evita falar sobre sentimentos profundos, e isso não é falta de interesse. Agora eu preciso ser honesto com você, cara. Muitos homens simplesmente não conseguem perceber isso e acabam entrando em um ciclo de insegurança. Eles veem que uma mulher evita falar sobre sentimentos profundos, sobre o que sente ou sobre a relação e imediatamente interpretam isso como desinteresse. E a verdade, estão totalmente enganados. Quando uma mulher faz isso, na maioria das vezes, não é porque ela não gosta de você, é porque ela sente algo forte demais e, ao mesmo tempo, teme se entregar completamente. A psicologia feminina mostra que quando uma mulher começa a perceber que está apaixonando, seu cérebro ativa mecanismos de autoproteção. É medo de se magoar, de se perder emocionalmente ou de se tornar vulnerável. Então, o que ela faz? Evita abrir o coração, mantém conversas superficiais e cria barreiras invisíveis. Para você, isso parece confusão ou frieza, mas na realidade é exatamente o oposto. Ela está tentando se proteger do próprio sentimento por você. E aqui é onde muitos homens falham. Eles não percebem que o silêncio emocional ou a resistência a falar sobre sentimentos profundos não é rejeição. Os homens que são esquecidos daqueles que se tornam inesquecíveis. O que você precisa compreender é que a psicologia feminina funciona de maneira complexa. Quando uma mulher sente medo de se apaixonar, ela cria mecanismos de proteção. Ela evita se abrir totalmente, recua em certos momentos e pode até testar você de formas indiretas. Mas mesmo nesses momentos, o corpo e a mente dela continuam enviando sinais, pequenos gestos, olhares prolongados, atenção especial aos detalhes que você faz ou diz. Tudo isso é uma forma de mostrar atração escondida. Se você não notar, vai interpretar como desinteresse e perder uma oportunidade enorme. Aqui está a parte polêmica. Homens que não aprendem a perceber esses sinais sutis continuam cometendo o mesmo erro, repetidamente. Eles ficam obcecados com respostas diretas, insistem em explicações claras ou se frustram com a distância emocional. Mas a verdade é que se você se concentrar apenas no que ela diz ou faz de maneira óbvia, vai perder metade da história. A atração real, o interesse profundo, muitas vezes é silencioso, escondido atrás do medo de se entregar. E é justamente esse medo que você deve aprender a decifrar. Você precisa prestar atenção nas pequenas coisas. Ela lembra de detalhes que você mencionou? Ela faz questão de estar presente em momentos que importam, mesmo que pareça hesitante. Ela demonstra interesse, mas de forma controlada, como se estivesse testando o impacto que você tem sobre ela. Esses sinais indicam que o medo não é desinteresse e que ela está lutando internamente contra o impulso de se apaixonar. Entender isso é essencial para não cometer erros comuns que afastam mulheres que realmente sentem algo por você. Um ponto importante: homens que percebem esses sinais sutis se tornam extremamente atraentes, porque mostram que entendem a psicologia feminina e sabem lidar com emoções complexas sem drama. Eles permanecem confiantes, mantêm seu valor e permitem que a mulher supere o medo no próprio ritmo, enquanto a tensão emocional aumenta naturalmente. Isso cria uma dinâmica poderosa de desejo e atração, sem que você precise pressionar ou insistir. Então, aqui vai um conselho direto e controverso. Se você não aprende a ler esses sinais, vai continuar perdendo mulheres que poderiam se apaixonar profundamente por você. O medo delas não é contra você, é contra a intensidade do sentimento que estão começando a sentir. Mas se você perceber, interpretar e agir com confiança, vai se tornar o homem que elas não conseguem parar de pensar, mesmo quando tentam se proteger emocionalmente. Lembre-se, a atração verdadeira muitas vezes é silenciosa, escondida atrás do medo, e cabe a você enxergar o que a maioria dos homens ignora.
Se você dominar essa habilidade, não apenas vai entender a psicologia feminina, mas também vai se tornar irresistível de uma forma que poucos homens conseguem. E agora, antes de terminar, quero deixar uma declaração que provavelmente vai incomodar alguns homens. A maior parte dos homens que reclamam que as mulheres são complicadas, na verdade, nunca entenderam a psicologia feminina. Eles interpretam medo, cautela ou sinais sutis de atração como rejeição. E é aí que a maioria perde oportunidades com mulheres que poderiam se apaixonar profundamente por eles. Se você ainda pensa que uma mulher que se afasta está te ignorando, é hora de acordar. Você não percebe que muitas vezes ela está lutando contra seus próprios sentimentos intensos e que o seu comportamento e atitude podem ser o fator que decide se ela se entrega ou não. Sei que isso é polêmico, mas é a realidade que poucos homens querem encarar. O medo de se apaixonar não é sinal de desinteresse, é sinal de atração. E a diferença entre o homem que desperta desejo e aquele que é esquecido está em entender esses sinais, reagir com confiança e manter postura. Homens que não conseguem fazer isso acabam entrando em drama, carência e ciúmes desnecessários. Exatamente o que afasta mulheres que sentem algo real por eles. Então, se você se encaixa nesse perfil, acorde agora. É hora de mudar a forma como você percebe e reage à psicologia feminina. E aqui vai um desafio. Eu quero que você comente aqui embaixo a sua experiência. Já passou por alguma situação em que uma mulher parecia se afastar, mas depois percebeu que ela estava apenas com medo de se apaixonar? Conte para mim. Quero ler cada comentário e vou me comprometer a interagir com vocês, porque entender isso é mais do que teoria. É uma prática, e eu quero ajudar você a perceber esses sinais de forma clara. O que estou te dizendo é simples. Se você aprender a interpretar corretamente o medo dela, a entender que recuos, provocação e silêncio emocional são, na verdade, sinais de atração, você vai se tornar o tipo de homem que ela não consegue esquecer. E é isso que separa homens medianos de homens memoráveis. Então, pare de reagir com insegurança e comece a agir com percepção, confiança e controle. A atração verdadeira, mas medo. E a crítica que eu preciso fazer é dura, mas necessária. Vocês precisam acordar para essa realidade. Homens que interpretam cada recuo ou cada silêncio como desinteresse estão perdendo oportunidades de criar uma conexão verdadeira com uma mulher que realmente poderia se importar profundamente com eles. Eles estão deixando o medo dela ditar o jogo, em vez de entender o que realmente está acontecendo. Então aqui vai um conselho importante. Pare de superinterpretar, de criar teorias absurdas na sua cabeça ou de se desesperar quando ela não fala sobre sentimentos. Respire, observe e entenda que esse comportamento é sinal de algo mais profundo. Ela está te testando, sim, mas também está lutando com o próprio medo de se apaixonar. Sua tarefa como homem é manter equilíbrio, confiança e presença constante sem pressionar. Mostre que você é alguém seguro, que consegue lidar com a tensão emocional e que não entra em pânico diante do recuo dela. Outro ponto crucial: quanto mais você reage de forma exagerada, ciumenta ou carente, mais você fortalece a resistência dela. Ela precisa sentir que você é sólido, que não está à mercê dos altos e baixos emocionais dela. E aqui está a chave polêmica. Homens que entendem isso se tornam mais atraentes justamente porque conseguem lidar com o medo dela sem perder o controle. Eles passam a ser percebidos como confiáveis, fortes e interessantes. Exatamente o que uma mulher que teme se apaixonar está procurando inconscientemente. Então, meu aviso direto para você: acorde. Pare de interpretar cada comportamento dela como rejeição e comece a ver os sinais reais. Entenda que o silêncio emocional não significa desinteresse, mas medo. E use isso a seu favor de forma inteligente. Mantenha a postura, controle e confiança. O homem que consegue navegar nesse território delicado, sem drama ou insegurança,
Não apenas desperta mais interesse, mas também cria uma conexão profunda e duradoura, mesmo diante do medo que ela sente. 5. Como perceber sinais sutis de atração escondidos atrás do medo? Vamos falar de algo que poucos homens realmente conseguem perceber. A atração verdadeira de uma mulher muitas vezes está escondida atrás de medo, insegurança e comportamentos contraditórios. Ela pode parecer distante, hesitante ou até fria em alguns momentos, mas se você aprender a ler os sinais sutis, vai perceber que ela está profundamente interessada, só que com medo de se entregar completamente. E entender isso é o que separa. Pare de tentar fazer com que ele sinta sua falta desaparecendo. Eu sei que isso soa contraditório, mas aqui está o que ninguém te conta sobre a psicologia masculina. Quanto mais você tenta fazer com que ele sinta sua falta, mais esquecível você se torna. E eu vou provar isso para você nos próximos minutos. Consciência, psicologia de verdade e estratégias que realmente funcionam. Sou Andréia Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste momento, você provavelmente está fazendo uma de 3 coisas. Ou está dando a ele tudo o que ele quer quando ele quer, ou está se fazendo de difícil, esperando que ele corra atrás, ou está presa naquele meio termo, tentando ser perfeita e se perguntando por que ele está perdendo o interesse. Todas as 3 abordagens têm uma coisa em comum: estão focadas nele e não em você. Mas e se eu te dissesse que as mulheres pelas quais os homens se apaixonam, aquelas que eles não conseguem esquecer, aquelas que eles perseguem por meses ou até anos depois do término, essas mulheres não estão jogando joguinhos. Elas operam dentro de uma estrutura psicológica completamente diferente. E ao final deste vídeo, você saberá exatamente qual é essa estrutura e como usá-la. Eis a verdade que vai mudar tudo para você. Os homens não sentem falta de mulheres que tentam ser sentidas. Eles sentem falta de mulheres que criam dependência emocional. Há uma diferença enorme e entender isso transformará a maneira como você aborda cada interação com ele a partir de agora. A maioria dos conselhos diz para você se afastar, ser misteriosa, não mandar mensagem primeiro. Isso é coisa de amador, são táticas. O que vou te ensinar hoje é guerra psicológica, mas do tipo elegante, do tipo em que ele nem percebe o que está acontecendo. Ele só sabe que precisa mais de você. Então, se você está cansada de se perguntar se ele está pensando em você, se já se cansou de analisar as mensagens dele em busca de significados ocultos, e se quer saber como é ter um homem que realmente anseia pela sua presença, então preste atenção em cada palavra que vou dizer, porque vou te mostrar exatamente como reprogramar o cérebro dele para associá-la a sentimentos que ele não consegue encontrar em num outro lugar. Vamos começar com a maior mentira que já te contaram sobre fazer os homens sentirem sua falta. Preparada? A mentira é que a ausência faz o coração ficar mais apegado. Não é assim que o cérebro masculino funciona. A ausência sem significado emocional apenas gera indiferença. Mas a ausência após um impacto emocional cria obsessão. Pense na sua música favorita. Você não sente falta do silêncio, você sente falta daquela melodia específica, daquela letra, da maneira como ela te faz sentir. Isso é a impressão emocional e é o segredo para fazer um homem sentir tanta falta de você que ele não consegue se concentrar em mais nada. Eis o que realmente acontece no cérebro dele quando você desaparece sem criar essa impressão emocional. Primeiro, nada. Literalmente nada. A mente dele não te procura porque não há nada significativo para procurar. Você se torna um ruído de fundo que parou de tocar
e ele mal percebe a diferença. Mas quando você entende como criar o que eu chamo de abstinência emocional, algo fascinante acontece. O cérebro dele começa a buscar ativamente os sentimentos que você lhe proporcionava. Não você especificamente, mas a maneira como ele se sentia perto de você. E quando ele não consegue encontrar esses sentimentos em nenhum outro lugar, é aí que a verdadeira saudade começa. Em minha prática clínica, observei uma resposta neuroquímica fascinante que ocorre quando alguém sente prazer e, em seguida, esse prazer é repentinamente retirado. O cérebro libera a dopamina, não quando conseguimos o que queremos, mas quando estamos antecipando a conquista do que queremos. Essa antecipação cria um ciclo de desejo intenso que é incrivelmente poderoso. Muitas mulheres ativam esse ciclo ao contrário. Elas fornecem doses constantes de dopamina por meio de mensagens de texto, atenção e disponibilidade. Depois se perguntam: por que se afastarem não gera desejo? É porque elas nunca criaram a lacuna de antecipação em primeiro lugar. Então, como criar um distanciamento emocional em vez de simplesmente desaparecer? Tudo começa com a compreensão dos 3 tipos de memória emocional que os homens formam em relação às mulheres. O primeiro é a memória de conforto. Essa é segura, previsível, agradável. Ele se lembra de você com carinho, mas não sente desejo. O segundo é a memória de atração. Essa é física, excitante, mas geralmente superficial. Ele te deseja fisicamente, mas não sente sua falta especificamente. Mas o terceiro tipo é onde a mágica acontece. Chama-se memória de identidade. É quando você o faz se sentir uma versão melhor de si mesmo, quando você ativa partes da personalidade dele que ele ama, mas raramente consegue expressar. Quando você o vê de uma forma que o faz se sentir mais vivo, mais capaz, mais interessante do que ele normalmente se sente, a memória de identidade é viciante porque está ligada à autoestima dele. E quando você está longe, ele não sente apenas a sua falta, ele sente falta de quem ele é quando está com você. Essa é a diferença entre alguém esquecer que você existe e alguém passar noites em claro se perguntando quando vai te ver de novo. A seguir, vou te mostrar exatamente como criar memória de identidade em qualquer homem, independentemente de quanto tempo vocês se conhecem ou qual já a sua situação atual. Mas primeiro, deixe-me falar sobre a única coisa que destrói a memória de identidade mais rápido do que qualquer outra coisa: a previsibilidade. Quando um homem consegue prever suas reações, sua disponibilidade, suas respostas, sua energia, você se torna emocionalmente plana na mente dele. Não há mistério, nenhuma descoberta, nenhum motivo para o cérebro dele continuar tentando te decifrar. Mas é aqui que fica interessante. Imprevisibilidade não significa ser volúvel ou inconsistente. Significa ser emocionalmente dinâmica. Significa mostrar diferentes facetas de si mesma em momentos inesperados. Significa ser carinhosa e conectada num dia e misteriosamente ocupada no outro. Não porque você esteja jogando joguinhos, mas porque você tem uma vida rica e plena da qual ele vislumbra momentos. As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos são assim. Elas estão presentes quando querem estar presentes e ausentes quando querem estar ausentes. Não há desespero, nem análises, nem dúvidas se estão fazendo a coisa certa. Elas fluem com a própria energia e deixam os homens se adaptarem ao ritmo delas em vez do contrário. Isso cria o que eu chamo de efeito montanha-russa emocional. Não o tipo prejudicial em que você oscila entre o calor e o frio, mas o tipo intrigante em que ele nunca sabe ao certo qual versão de você vai encontrar
e todas elas o fascinam. Agora deixe-me mostrar exatamente como criar uma memória de identidade com qualquer homem a partir de hoje à noite. A chave é aprender a refletir para ele as partes de si mesmo que ele ama, mas que não consegue expressar com frequência suficiente. Todo homem tem aspectos ocultos da sua personalidade, dos quais se orgulha, mas raramente demonstra. Talvez ele seja engraçado, mas trabalhe num emprego sério. Talvez seja criativo, mas passe a maior parte do tempo sendo prático. Talvez seja aventureiro, mas leve uma vida rotineira. Talvez seja inteligente, mas esteja rodeado de pessoas que não apreciam esse seu lado. Sua missão é se tornar a mulher que enxerga e celebra esses aspectos ocultos. Não de forma óbvia, mas sutilmente. Quando ele fizer uma piada, não ria simplesmente. Diga que ele tem um senso de humor único. Quando ele compartilhar uma ideia, não concorde apenas. Diga que ele tem uma mente interessante. Quando ele correr um pequeno risco, reconheça seu espírito aventureiro. Eis a chave. A maioria das mulheres elogia os homens por coisas óbvias: sua aparência, seu trabalho, seus bens. Mas os elogios que criam uma memória de identidade são aqueles que reconhecem traços de caráter, peculiaridades da personalidade e maneiras de ser que ele valoriza, mas raramente ouve serem reconhecidas. Quando você faz isso consistentemente, algo mágico acontece no cérebro dele. Você passa a ser associada à versão favorita dele de si mesmo, e os homens se tornam viciados em pessoas que os fazem sentir-se no seu melhor. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das mulheres ignora. Depois de criar essa memória de identidade, depois de mostrar a ele essa versão dele, você precisa criar espaço para que ele sinta falta dela. Você não pode estar disponível o tempo todo para lhe proporcionar essa sensação. É aí que entra o distanciamento emocional. É aqui que a ausência estratégica se torna poderosa. Não uma ausência aleatória, nem uma ausência manipuladora, mas um espaço intencional que permite que a impressão emocional que você criou ecoem na mente dele. Vamos falar sobre a arte da presença e ausência estratégicas. Não se trata de desaparecer aleatoriamente ou se fazer de difícil. Trata-se de entender o ritmo emocional e usá-lo para criar uma atração psicológica quase irresistível. Aqui está a estrutura que desenvolvi ao longo de décadas observando relacionamentos bem-sucedidos. Eu a chamo de método dos picos e vales. Você cria picos emocionais por meio de conexões significativas e vales através da ausência estratégica. O contraste entre esses dois estados é o que cria o desejo. Durante os momentos de ápice, você está totalmente presente, você está envolvida, você está mostrando aquela parte oculta de si mesma, você está refletindo as melhores qualidades dele, você está criando profundidade emocional. Essas interações não precisam ser longas. Às vezes, os apps mais poderosos são momentos breves, porém intensos, de conexão. Então, em vez de manter essa mesma energia constantemente, você cria um vale, você se torna menos disponível, não de uma forma fria, mas de uma forma misteriosa. Você tem outras coisas acontecendo, você nem sempre está disponível, você está vivendo a sua vida e ele consegue fazer parte dela às vezes, não o tempo todo. O período do vale é crucial porque é quando a mente dele processa o que aconteceu durante o ápice, é quando a memória emocional se solidifica, é quando ele começa a ansiar pela próxima experiência de ápice com você. A maioria das mulheres tem medo dos vales. Elas pensam que isso significa perder a conexão, mas os vales são, na verdade, o que tornam os apps significativos. Sem contraste, não há intensidade. Sem espaço, não há saudade. Veja como aplicar isso na vida real. Digamos que você tenha uma conversa incrível com ele numa noite. Ótima conexão, risadas, profundidade. Esse é o ápice. Em vez de tentar recriar essa mesma energia imediatamente por mensagens ou ligações, você dá espaço. Você se torna um pouco menos disponível nos próximos 1 ou 2 dias. Você o deixa absorver essa experiência positiva sem diluí-la.
Durante o período de afastamento emocional, você não o ignora completamente, mas também não o procura. Você se mantém neutra, mas receptiva quando ele entra em contato. Você está focada na sua própria vida. Você cria um mistério sobre o que está fazendo e com quem está. O que acontece durante esse período é fascinante. O cérebro dele começa a reproduzir a experiência do ápice. Ele começa a se perguntar quando isso acontecerá novamente. Ele começa a pensar no que você está fazendo. A memória emocional de como ele se sentiu bem com você começa a se intensificar porque não está sendo diluída pelo contato constante. Agora vamos falar sobre táticas específicas para criar esse distanciamento emocional em diferentes situações, começando pelas mensagens de texto, porque é aí que a maioria das mulheres se sabota sem perceber. O maior erro que as mulheres cometem com mensagens de texto é tratá-las como uma conversa, em vez de como moeda de troca emocional. Cada mensagem deve gerar expectativa, criar intriga ou reforçar a memória da relação. Enviar mensagens apenas para preencher o silêncio ou manter contato constante. Na verdade, funciona contra você. Aqui está uma estratégia poderosa para mensagens de texto. Em vez de perguntar como foi seu dia, tente algo como: acabei de pensar em algo que você disse ontem. Ficou na minha cabeça. Então, não explique imediatamente. Deixe que ele pergunte o que era. Isso cria curiosidade e mostra que ele está se esforçando para manter o contato mesmo quando vocês estão distantes. Outra abordagem é a mensagem de retorno. Mencione algo específico de uma conversa anterior que tenha mostrado a personalidade dele de forma positiva. Vi algo hoje que me lembrou daquela história que você contou sobre sua viagem ao Japão. Seu lado aventureiro é muito atraente. Isso reforça a memória da relação enquanto gera uma pequena dose de dopamina. Mas aqui está a chave para as mensagens de texto. Não esteja constantemente disponível para responder. Não tente acompanhar o tempo de resposta dele. Não se sinta obrigada a manter as conversas. Às vezes, envie algo interessante e depois desapareça por algumas horas. Deixe-o se perguntando o que você está fazendo. Isso não significa ser rude ou jogar joguinhos. Significa ter uma vida além do celular. Significa valorizar seu tempo e energia. Significa entender que a disponibilidade imediata diminui o seu valor percebido na mente dele. Agora vamos abordar o elefante na sala. E se você já estiver disponível demais, e se você for a primeira a mandar mensagem, sempre respondendo imediatamente, sempre sendo prestativa, é possível reverter isso? Com certeza. Mas isso requer uma mudança estratégica que pode parecer desconfortável no início. A chave é criar o que eu chamo de quebra de padrão. Você precisa quebrar o ritmo previsível que estabeleceu e criar curiosidade sobre a mudança. Veja como fazer isso sem ser dramática ou óbvia. Comece diminuindo gradualmente sua disponibilidade. Não passe de mandar mensagens o dia todo para um silêncio absoluto. Isso é muito brusco e provavelmente terá o efeito contrário. Em vez disso, torne-se um pouco menos responsiva gradualmente. Se você costuma responder em 5 minutos, comece a demorar 30. Se você costuma mandar mensagem de bom dia primeiro, às vezes pule essa etapa. Se você está sempre livre quando ele quer sair, comece a ter outros planos ocasionalmente. O objetivo é criar uma sutil confusão na mente dele. Ele deve começar a se perguntar por as coisas parecem diferentes, mas sem conseguir identificar exatamente o que mudou. Essa confusão cria envolvimento mental, e o envolvimento mental é o primeiro passo para o desejo. Em minha experiência clínica, observei que quando alguém está sempre disponível, o cérebro o categoriza como um recurso que sempre estará lá. Não há urgência, nenhum medo de perda, nenhum motivo para priorizá-lo. Mas quando a disponibilidade se torna incerta, o cérebro recategoriza essa pessoa como algo que pode ser perdido, o que desencadeia um comportamento de busca. Mas você precisa ter cuidado durante essa transição. Não se torne fria ou distante.
Não o castigue por sua disponibilidade excessiva anterior. Simplesmente torne-se mais seletiva sobre quando e como você interage. Mostre a ele que seu tempo e energia são recursos valiosos que ele precisa conquistar para ter acesso. Agora vamos falar sobre o cenário pós-érmino, porque é quando os princípios do afastamento emocional são mais eficazes. Se você terminou recentemente com alguém e quer que essa pessoa sinta muita saudade, a primeira coisa que você precisa entender é que seus instintos provavelmente estão errados. Seus instintos estão dizendo para você entrar em contato, explicar, consertar as coisas, mostrar a ele o que ele está perdendo. Todos esses instintos trabalham contra você. Eles diminuem o mistério, reduzem seu valor e impedem que o processo de afastamento emocional funcione. Em vez disso, você precisa desaparecer completamente por um período significativo, não apenas do celular dele, mas de toda a consciência dele, sem interação nas redes sociais, sem aparecer onde ele possa estar, sem contato por meio de amigos em comum. Você precisa se tornar um fantasma. Mas aqui está o que torna isso diferente dos conselhos típicos de contato zero. Enquanto você estiver ausente do mundo dele, você não estará sentada esperando que ele entre em contato. Você estará ativamente melhorando sua vida de maneiras que o surpreenderiam se ele soubesse delas. O efeito psicológico dessa abordagem é devastador no melhor sentido possível. Enquanto ele espera que você corra atrás dele, que se quebre, que precise dele, você se torna alguém que não precisa de ninguém. Essa contradição cria uma dissom cognitiva que alimenta pensamentos obsessivos. Vamos falar sobre os erros que destroem o distanciamento emocional e fazem com que você seja esquecível em vez de inesquecível. O primeiro e maior erro é quebrar a sua própria ausência. Você cria espaço, ele começa a sentir sua falta, você sente a atração e então entra em contato porque também sente falta dele ou porque tem medo de perdê-lo. Isso destrói completamente a estrutura psicológica que você construiu. Mostra a ele que sua ausência não foi porque você tinha coisas melhores para fazer, foi porque você estava jogando um jogo. E quando ele percebe que é um jogo, ele para de jogar. O verdadeiro distanciamento emocional só funciona quando é autêntico, quando você realmente tem uma vida tão plena que não precisa de contato constante com ele, quando sua ausência é um resultado natural das suas prioridades e não uma jogada calculada para chamar a atenção. O segundo erro é ser inconsistente com a sua energia quando você interage com ele. Que você criou espaço e ele entra em contato, não seja fria ou severa, seja carinhosa, mas breve, seja agradável, mas não insistente demais. Mostre que você está feliz em receber notícias dele, mas que não está desesperada por sua atenção. Outro erro crucial é negligenciar o seu próprio desenvolvimento durante os períodos de ausência. Se você está criando espaço, mas passa esse tempo obcecada por ele, stalkeando suas redes sociais, analisando o seu comportamento, você ainda está energeticamente disponível para ele? Você ainda está naquela frequência desesperada e carente, mesmo que não a expresse externamente? As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos usam seu tempo sozinhas para se tornarem mais interessantes, mais confiantes, mais realizadas. Elas cultivam hobbies, constroem amizades, progridem em suas carreiras, melhoram sua saúde, exploram novos interesses. Quando se reconectam, são genuinamente mais atraentes porque cresceram. Agora vamos falar sobre a mentalidade que torna tudo isso fácil em vez de exaustivo. As mulheres que naturalmente inspiram obsessão não pensam em inspirar obsessão. Elas pensam em viver bem, elas pensam em honrar suas próprias necessidades, elas pensam em construir uma vida tão plena que qualquer homem que queira fazer parte dela precise agregar valor significativo. Essa mudança de mentalidade transforma tudo. Em vez de se perguntar como faço para que ele sinta minha falta, você começa a se perguntar:
Como crio uma vida tão incrível que qualquer um sentiria falta de fazer parte dela? Em vez de se concentrar no comportamento dele, você se concentra no seu próprio crescimento. Quando você age com essa mentalidade, o distanciamento emocional se torna natural. Você não está disponível o tempo todo porque tem coisas importantes para fazer. Você não manda mensagens constantemente porque tem outras fontes de satisfação. Você não corre atrás porque não está agindo por carência. Esse foco autêntico em si mesma cria a forma mais poderosa de atração, porque não é carência nem manipulação, é simplesmente magnético. Em minha prática, observei que os homens são atraídos por mulheres que estão genuinamente satisfeitas com suas próprias vidas, porque essa satisfação é rara e atraente. Vamos criar seu plano de ação para se tornar a mulher que ele não consegue esquecer. Não se trata de seguir regras cegamente. Trata-se de entender os princípios e adaptá-los à sua situação específica. O primeiro passo é a quebra imediata de padrões. Se você tem estado muito disponível, a partir de hoje, reduza seu tempo de resposta em 50%. Se você costuma responder em 5 minutos, espere 10. Se costuma responder imediatamente, espere 1 hora. Essa pequena mudança criará curiosidade imediata sem ser drástica. O segundo passo é a auditoria de energia. Analise suas interações com ele na última semana. Quanta da sua energia emocional foi direcionada a ele em comparação com a sua própria vida e objetivos? A proporção não deve ser superior a 30% para ele e 70% para você. Se estiver desequilibrada para o outro lado, você precisa trabalhar nisso. O terceiro passo é criar experiências marcantes. Na próxima vez que interagir com ele, concentre-se inteiramente em criar uma profundidade emocional. Faça perguntas que revelem a personalidade dele. Compartilhe algo genuíno sobre você. Faça-o rir. Crie um momento que se destaque das interações típicas. O quarto passo é a ausência estratégica. Depois de criar essa experiência marcante, fique menos disponível por 48 a 72 horas. Não inicie contato. Concentre-se na sua própria vida. Deixe ou aproveitar essa experiência positiva sem diluí-la. O quinto passo é a implementação consistente. Esta não é uma estratégia pontual, é uma nova forma de agir. Continue com o ritmo de altos e baixos. Continue priorizando sua própria vida. Continue sendo seletiva sobre quando e como você se envolve. E se ele não responder da maneira que você espera, isso é crucial entender. Nem todo homem responde bem ao distanciamento emocional. E essa é uma informação valiosa. Se alguém não sente sua falta quando você não está constantemente disponível, significa que a conexão não era tão profunda quanto você pensava. Não leve para o lado pessoal. Algumas pessoas simplesmente não são energeticamente compatíveis com você. Alguns homens preferem mulheres que estão sempre disponíveis porque é mais fácil e exige menos esforço da parte deles. Esses não são os homens que você quer. De qualquer forma, o homem certo para você responderá ao seu aumento de autoestima e seletividade, melhorando a própria presença. Ele se dedicará mais a passar tempo com você. Ele estará mais presente quando vocês estiverem juntos. Ele começará a valorizar o acesso a você porque perceberá que não é garantido. Lembre-se, o objetivo não é manipular alguém para que ele te queira. O objetivo é apresentar a versão mais atraente de si mesma, que é a de uma mulher que se valoriza o suficiente para ter limites e padrões. Então, sim, eu te dei estratégias específicas para criar distanciamento emocional e fazer os homens sentirem sua falta. Mas a verdadeira mágica acontece quando você usa essas estratégias para se reconectar com o seu próprio poder e valor. Quando você se lembra de que não está tentando convencer ninguém a te querer, você está simplesmente sendo seletiva sobre quem terá acesso à mulher incrível que você já é. Yeah!